O que seria o dom de discernimento de espírito? O dicionário traz para a gente aqui, vai dizer assim: conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos. No grego, a palavra é diácrisis, e o significado é a habilidade de discernir, discernimento, julgamento, julgar da forma correta, de forma assertiva. Não é apenas uma intuição, é perceber o reino do Espírito. Eu tenho uma intuição. Não, é perceber o reino do Espírito de uma forma assertiva, né? Então, é a definição do discernimento de espírito. Então, o que é o dom de discernimento de espírito? É a capacidade recebida pelo Espírito Santo de Deus para discernir o reino espiritual. Seja ele a manifestação do reino das trevas, seja ele a manifestação dos anjos, da presença do Senhor, a manifestação do reino dos céus, ou até mesmo a manifestação daquilo que é do homem, não é? Quando nós olhamos uma manifestação, nós precisamos perceber o que é possessão, o que é do Senhor, o que é do Espírito do Senhor, o que é do próprio homem. Vou dar um exemplo prático. Nós estávamos evangelizando na outra semana, 2 semanas atrás. Quando a gente chegou na rodoviária, nós fomos orar por um homem, né? Pedir oração, orar pela situação de vida dele. Aí, na hora que a gente foi orar por ele, né? Na hora, Senhor abençoou, na hora que fomos falar abençoou, o cara manifestou. Esse Senhor manifestou, né? Aí manifestou na hora, entortou, já você sente no espírito, né? A presença de Satanás ali manifesta. Aí, na hora que a gente foi orar por ele, foi dar um comando e tal, daqui a pouco a gente orou, expulsando aquele demônio. Quando eu olhei para ele, eu vi o cara sustentando aquela possessão. Já não era mais o cara, mas era a pessoa fingindo a possessão, né? Aí eu fiquei olhando, estava ali todo mundo, a gente já tinha orado por ele lá falando, vou fazer, vou acontecer. Aí eu chamei ele pelo nome, aí falei: meu senhor, vamos lá, volta pro seu lugar, tá tudo bem? Né? Fulano, tá tranquilo, já acabou, né? Aí ele ficou envergonhadão, aí a gente levantou ele, tal, cumprimentou, botou ele no lugar dele. Mas a gente orou por ele, então houve uma possessão, aí depois que a gente orou, né? Não sei se ele já estava acostumado a fazer isso. Aí tá ele fingindo a manifestação, né? Sustentando a continuidade daquela manifestação. Aí o Espírito Santo falando no meu coração: aí pode levantar ele, que é ele, não é mais demônio não. Aí assim: fulano, desculpa, tá, você já voltou rapidinho. Não, foi mal, não sei o que, sentou. Então o que é o Espírito humano? O que é uma manifestação do reino das trevas? O que é a manifestação do Espírito Santo de Deus? Discernimento de espíritos. Ele vai trazer essa habilidade, essa capacidade vinda do Senhor. Como se manifesta? Né? Através de visões ou através de uma revelação interior. Então, como que o dom de discernimento de espírito ele vai se manifestar em visão? Como? Né? O Senhor vai me dar, umas vezes, pode me dar uma visão com um lugar, uma pessoa. Às vezes uma pessoa está cativa, né? Ou às vezes Deus está manifestando ali na vida dela, naquele momento, operando algo. Você pode ver um anjo, você pode ter uma visão aberta de um anjo ali ministrando algo sobre a vida dela. Ou às vezes a pessoa está cativa por um espírito, e a gente precisa orar de forma específica, né? Ali, por aquela pessoa. Ou então Deus vai trazer um sonho de uma revelação de algo, vai mostrar o reino. Não tem como ver Jesus em espírito, não tem como ver os anjos se não for através do Espírito, através do discernimento do Espírito. Não tem como ver o reino das trevas se não for através através do discernimento do Espírito. Então esse é um dom ativado pelo Espírito Santo em nós para discernir o mundo espiritual ao nosso redor. Isso pode ser por visão, ou isso pode ser por testemunho interior, por uma convicção do Espírito no seu espírito. Não necessariamente você está vendo, mas você sabe o nome, você sabe ali o que é que opera, né? Você sabe porque sabe. Isso pode acontecer de diversas formas. Conheço pessoas que têm discernimento de espírito através do cheiro.
Eu conheço gente que foi treinada pelo Espírito Santo para sentir o cheiro. Né? Se o Senhor está fazendo algo específico, você sente cheiro de unguento, de nardo, de mirra. Se ela entra numa casa e tem um demônio, por exemplo, de prostituição operando ali, sente o cheiro do demônio. Né? Sente o cheiro daquela operação. Sentidos na pele. Né? Você entra num lugar, tu sente na hora o testemunho do seu espírito, o sentido daquilo que está operando ali. Né? Eu tenho muito isso. Você entra num lugar, numa casa, num ambiente, cara, na hora, né? No corpo vem o sentido, a sensibilidade, né? Daquilo que opera. Então isso pode ser através dos sentidos, da percepção espiritual, do testemunho interior, pode ser através de uma visão, né? Seja ela noturna, um sonho, né? Eu compartilho muito com o pessoal, né? Nessa questão de discernimento de espírito. Isso é muito bom na obra missionária, a gente tem muita experiência, né? Todas as vezes que a gente pisa numa cidade diferente, numa geografia diferente, a mesma experiência. Geralmente nas primeiras noites de oração, o Senhor traz um sonho, traz uma visão, mostrando aquilo que atua naquele lugar. Contra o que a gente está enfrentando no reino do Espírito. Né? Eu já tive muitas experiências assim, só compartilhar algumas para edificar a sua fé. Né? Eu me lembro uma vez, a gente foi fazer um trabalho lá, estava em Cuiabá, foi fazer um trabalho no Pantanal Mato Grossense. A gente estava na cidade de Cuiabá, em um bairro populoso. Eu me lembro que da primeira noite eu estava lá em jejum, estava lá em oração, orando pela nossa missão. E eu me lembro que naquela noite, assim que eu estava lá orando, meu secreto, de repente o Senhor abriu a minha visão. E eu via o lugar onde nós estávamos hospedados, um ser espiritual que ele tentava entrar pela janela, ele tentava entrar pela porta, ele tentava entrar, ele procurava um jeito de entrar. E o intuito dele era roubar. Ele queria roubar. E ele queria entrar, ele queria roubar. E eu me lembro que eu acordei, eu comecei a orar, eu comecei a discernir, digerir aquela visão do Senhor, né? E o Espírito começou a falar comigo. Aquilo que opera neste lugar, existe uma potestade relacionada ao roubo e tal. Nesse dia vocês vão estar combatendo contra isso, tal. E eu comecei a orar e daqui a pouco comecei a perceber a manifestação prática na realidade disso. Né? Naquele mesmo dia, eu conversando com os adolescentes ali da igreja, eles falaram assim, a gente não gosta muito de passar por aqui, certo horário, porque tem muito roubo. Aí daqui a pouco vem um pessoal da Jocum ministrar num treinamento lá que a gente tava, eles falaram a base, nossa, é aqui perto, já roubaram 3 vezes a base. Aí eu falei, cara, existe algo que atua aqui, o Senhor mostrou, né? E o Senhor também deu a direção do que fazer. Sair pelas ruas pedindo arrependimento pelo pecado de roubo e profetizando, né? Derrubando a ação daquele espírito. Então o discernimento de espírito, ele vai trazer pra gente uma direções, né? A gente discernir o reino do espírito. Isso vai ser muito útil. E falando num tempo que se fala muito do engano, da apostasia, das falsas manifestações, cara, o dom de discernimento de espírito é algo que a gente precisa estar usando e apurando para discernir o que é o que. Vamos ver na Bíblia alguns exemplos de manifestação no Antigo e no Novo Testamento, da manifestação do discernimento de espírito, né? 2 Reis 6, 15 a 17. Pô, a gente já foi em Eliseu várias vezes. Esse Eliseu, hein? Esse Eliseu é falar de sabedoria, é falar de conhecimento, é discernimento de espírito. Esse Eliseu tá demais. A porção dobrada no homem tava forte. Só tá indo no Eliseu hoje. 2 Reis, capítulo 6, 15 a 17. Essa passagem é tremenda, querido. Essa passagem é boa demais. Essa passagem eu amo ela demais. 2 Reis 6, 15 a 17. Nós acabamos de ler, né, antes, que o rei da Síria estava querendo saber quem estava contando os segredos, né, ali de guerra, do conselho de guerra. Tem alguém revelando os nossos planos, a nossa estratégia. Israel está sempre sendo vencendo aí as emboscadas. Aí alguém vai lá e fala, é Eliseu. O quê? É o profeta que está revelando? Vamos resolver a situação, o que a gente vai fazer? Vamos matar o profeta, filho. Pega o bonde todo aí, junta aí o arraial e vamos direto no profeta. Se o problema é o profeta, vamos resolver o problema com ele.
Então vamos lá. Versículo 13 em diante. Ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Querido, se você está nessa situação, um rei de uma nação manda um exército para te pegar. Meu Deus, e agora? O que você faz? Não é? Meu Deus. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, mais são que estão conosco do que estão com eles. Meu Deus do céu, né? Aí vem Eliseu e ora assim: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que história tremenda, querido, e prática, né? Manda um exército para pegar o homem de Deus. O moço do profeta, tadinho, mais moço, mais imaturo, mais inexperiente, ele se desespera, fica com medo. E agora? Estão cercados, vão invadir tudo, acabou com a gente. Aí vem Eliseu, suspirando no ar da manhã, tranquilo, cheio de paz, né? Sem temor nenhum naquela situação. Aí, olha, meu filho, mais que estão com a gente do que estão com ele, né? Senhor, não deixa o menino aqui aflito, abre os olhos dele para ele ver também, que eu estou vendo. E quando abre o olho, ele vê aquelas carruagens de fogo, o exército celestial ao redor ali de guarda, né? De Eliseu. Irmão, quanto maior for o seu desafio, no seu chamado, quanto maior for o seu desafio em relação ao reino das trevas, as principados, as potestades que você vai ter que subjugar no nome do Senhor, lutar, porque está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e todo o poder das trevas, maior também será a guarda de Deus, né, a seu respeito, guardando a sua vida. E a gente precisa entender, provar e se relacionar de forma natural com o sobrenatural do Senhor, saber quem é o nosso Deus, saber a quem nós servimos. Então Eliseu está ali muito tranquilo, né? Tem ali uma manifestação do dom de discernimento de espírito, discerne os anjos de Deus guardando aquele lugar. Enquanto você abre em 1 Reis 22:9, para a gente ver um outro exemplo no Antigo Testamento, 1 Reis 22:9 a 23, vou contar uma experiência, como isso é prático, né, no dia a dia. Nós fazemos, né, projeto missionário, eu disse, em um dos projetos que a gente foi, na primeira vez que a gente foi lá na Venezuela, com uma equipe missionária, eu lembro que enquanto a gente orava, a Venezuela estava num processo muito complicado, tinha passado eleições muito complicadas, tumultuadas, muito roubo, muita violência, muitos saques, e a gente ia levando um carregamento de recursos, de remédios, de comida, e cruzando toda a nação, e só chegava a informação pra gente que as pessoas, se não fossem os bandidos que paravam na estrada e roubavam tudo de todo mundo, os próprios soldados, as barricadas, né, que se chamam, tinha um nome, alcabala, né? As alcabalas, cabala, o pessoal, né, estava saqueando mesmo tudo assim, e a gente estava assim um pouco perigoso. Primeira vez, minha esposa estava junto, a preocupação é muito maior, né? A gente às vezes pela nossa vida é mais tranquilo, mas pela vida daqueles que estão conosco, daqueles que a gente tem um zelo por proteger e amar e cuidar. Então a gente orou muito acerca da preparação para a missão, e o Senhor confirmou através de palavra, profecia e visão, para trazer segurança para a gente o seguinte: o Senhor falava assim, né? Vocês vão ter muitos desafios espirituais, e lá, mas estou separando. O Senhor mostrava para a gente em visão, no monte, nos momentos de oração,
um anjo da patente necessária. E esse anjo estará acompanhando vocês todo o caminho e trazendo de volta, né, abrindo os caminhos e guardando a vida de vocês. E o Senhor mostrava para a gente, né, um anjo acompanhando todo o trajeto e rompendo, né? Na primeira vez Deus mostrou isso, na segunda vez Deus mostrou a gente cruzando a fronteira e milícias de anjos entrando junto, assim, abrindo caminho em V, rompendo o reino espiritual, né? E a gente indo lá, e a gente passou por momentos de muitas provações, mas não aconteceu um A, nem um fio de cabelo na nossa cabeça foi tocado. Eu me lembro que a gente estava lá na prisão pregando, trancaram a gente dentro da prisão, né, lá pregando lá dentro da prisão, os caras com a arma armada, com a arma na cintura, e a gente lá pregando o evangelho, o chefão lá do crime, tudo lá, né, na prisão que a gente foi visitar lá na Venezuela. Aí olha que forma legal, né, de levar você para evangelizar, te abre a cela, te tranca dentro e deixa lá. Eu falei, ai meu Deus. Aí estamos lá pregando, né? Aí eu perguntei pro senhor, aquele anjo que o senhor falou com a gente está aqui agora, né? É agora que ele está aqui, né, com nós, né? São manifestações, né, da realidade do reino espiritual, né, ao nosso redor. Micaías, 1 Reis 22, 9 a 23, vamos. Então fala assim: o rei de Israel chamou o oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todos consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Que era a situação? O rei Josafá está junto com o rei Acabe, querendo saber se eles deveriam ir à guerra contra os sírios, né? E ali os profetas estavam ali, só profetizavam: Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Aí Josafá, um homem temente a Deus, falou: vem cá, não tem nenhum profeta do Senhor, não? Tem um profeta do Senhor aqui para trás, é uma palavra aqui, não? Ele falou: ei, tem lá o Micaías lá, mas a palavra dele é só palavra de correção, é só palavra dura, nunca profetiza algo bom no nosso respeito. Não, eu prefiro ouvir a verdade dura do que ficar ouvindo mentira dos falsos profetas. Então chama lá Micaías. Chamou Micaías. Aí vem Micaías. Versículo 3, vamos lá. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Fala o que é bom. Né? Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto eu falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele respondeu: sobe e triunfarás. O Senhor vai entregar nas mãos do rei, né? O rei lhe disse: conjuro-te que me fale senão a verdade no nome do Senhor. Aí vem Isaías agora e fala a partir do versículo 17. Micaías: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas senão o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava a ele, à sua direita e à sua esquerda. Tipologia, né, de direita e esquerda, né, quando se refere a isso. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E perguntou o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu os enganarás e prevalecerás. Sai e faze-o assim. E eis que o Senhor pôs este espírito
de engano na boca dos profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar através de ti? E disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: toma, Micaías, devolve a Amon, governador da cidade, e matai este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, então não falou o Senhor na verdade por mim. E disse mais: ouvi isto vós todos os povos. Então Micaías, era o único profeta do Senhor na situação, e a palavra dele foi contrária a todos os profetas que estavam ali profetizando. Deus vai dar paz, Deus vai dar vitória nessa guerra, E o que Isaías traz? Eu vi o Senhor assentado no trono. Estava o conselho dos céus reunidos. À sua direita os anjos de Deus, à sua esquerda os espíritos maus presentes. E o conselho do Senhor, ele perguntava o seguinte: como morrerá Acabe? Era o momento de Acabe morrer. Era o momento de se cumprir as palavras que foram ditas sobre Acabe. Como morrerá Acabe? E ali, um espírito de engano se apresenta diante do trono do Senhor e fala: eu serei um espírito de engano na boca dos seus profetas. E ele vai à guerra e ele vai morrer na guerra. E Micaías traz aquela palavra, é preso no cárcere por causa daquela palavra. E o que acontece é que alguém pega uma flecha no meio lá da coisa, lá tira para cima. Acabe não está vestido de rei para se camuflar como um soldado e os sírios não darem em cima dele. Alguém atira uma flecha ao acaso e a flecha vai no encontro da armadura e Acabe morre naquela guerra. Mas nós vemos aqui o que? Micaías não só profetizando a palavra do Senhor, mas ele vê o Senhor num trono, ele vê os anjos de Deus, ele vê um espírito de engano se apresentando, Então, essa é a manifestação do dom de discernimento de espíritos. E eu espero que a sua manhã tenha sido edificada na palavra do Senhor, que isso sirva de incentivo para que a gente venha buscar os dons, desejar os dons, fluir nos dons e que você possa amadurecer aquilo que você já carrega no Senhor, na sua vida. Vamos ter um tempo de oração? Então, fechar os nossos olhos. Pai, nós exaltamos a Tua presença e a Tua palavra diz que há diversidade de ministérios, mas um só é o Senhor. Há diversidades de operações, mas o Senhor é aquele que opera tudo em todos. Há diversidade de dons, mas é o Teu Espírito que opera segundo a Tua vontade. Senhor, nós oramos por cada vida que está assistindo esse estudo de forma presencial e de forma online. Senhor, que o Senhor Deus venha sobre nós, que o Senhor venha avivar o dom que está presente nas nossas vidas, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, para que possamos botar em operação, para que vidas sejam abençoadas e edificadas. Mas nós clamamos também, Senhor, aqueles dons que o Senhor tem falado conosco, aqueles dons que têm queimado no nosso coração. Senhor, que possamos buscar os melhores dons, os dons segundo a vontade do Senhor, que possamos perseverar, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, ter ferramentas para fazermos a Tua obra. O Senhor disse, Senhor, que nós faríamos obras iguais e até maiores do que a do Senhor. E foi através do Teu Espírito, através do poder operando do Espírito Santo, que o Senhor manifestou as Tuas obras nessa terra. Nós pedimos, Espírito Santo, venha sobre nós, venha com liberação essa manhã, com ativação de dons. Eu oro pela palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Vem Espírito Santo, ativando, liberando, Senhor Deus, a sua porção sobre a vida dos Teus filhos. E que o Senhor também venha nos instruir, nos ensinar para amadurecermos na prática, Senhor Deus dos dons do Espírito. No nome de Jesus nós oramos, nós amamos a Tua presença e nós já agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa ter ministrado ao seu coração, no nome de Jesus.